bem-vindos ao pré-cálculo. O objetivo desta disciplina é preparar-nos melhor para o cálculo. Ora, o conceito básico mais importante do cálculo são as funções. E, de fato, boa parte do cálculo pode ser resumido no estudo da variação das funções. Por este motivo, nesta aula, nós vamos mergulhar no mundo das funções matemáticas e descobrir a sua utilidade e a sua importância em diversos contextos. Nesta aula, nós estudaremos a ideia de função, a definição rigorosa de função, como denotar as funções, como visualizar as funções, e vermos alguns exemplos de funções básicas, como a função linear, a afim e a quadrática. Considere a sombra projetada por esta árvore. Você saberia dizer de que ela depende? Vamos observar o que acontece quando a posição do Sol muda. Como nós podemos ver, à medida que o Sol vai descendo, a sombra da árvore parece estar aumentando. Nós dizemos que o tamanho da sombra da árvore é função da altura relativa do Sol. Assim, se x representa a altura aparente do Sol, então a quantia f, que depende de x, representa o tamanho da sombra. Nós também dizemos que se x é a altura aparente do Sol, então a função f de x representa o tamanho da sombra projetada. E assim nós vemos a ideia de função, ou seja, de alguma quantia que apresenta uma dependência específica de outra quantia. Aqui, f de x apresenta uma dependência específica da variável x, chamada variável independente, enquanto a quantia f de x é chamada de variável dependente. Dado que nós podemos estar trabalhando simultaneamente com muitas quantias diferentes, então é sempre conveniente indicar um conjunto ao qual o valor de x vai ser tomado. Por exemplo, aqui representado pelo conjunto A. Este conjunto é chamado de domínio da função. Também é conveniente indicar um conjunto separado, neste caso aqui o conjunto B, nos quais os valores correspondentes da função f pertencem. Este conjunto é chamado de contradomínio. E a função f estabelece uma relação de dependência entre estes dois conjuntos. Nós pensamos que à medida em que x percorre os valores constantes no conjunto A, os valores f de x percorrem algum subconjunto do conjunto B. Um outro modo de pensar nas funções é como se fossem máquinas dotadas de uma entrada e uma saída. Ao alimentarmos um valor x na entrada da máquina, esta faz girar as suas engrenagens internas e expele pela saída um valor correspondente f de x. Mas para abordarmos as funções matematicamente, é preciso dar uma definição formal que traduza essas ideias com precisão. Isso nos conduz, então, à definição formal de função. Então, definição. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, A chamado domínio e B chamado contradomínio, que faz corresponder a cada x pertencente ao domínio um único elemento f de x pertencente ao contradomínio, chamado imagem de x por f. O que a definição está nos dizendo pode ser traduzido visualmente nesta figura. O elemento x, pertencente ao domínio, corresponde a 1 e só um elemento f de x no contradomínio.
E esta correspondência é indicada aqui pela presença de uma flecha ligando o elemento x do domínio ao seu correspondente f de x no contradomínio. Aqui cabe fazer uma observação muito importante. Todo x no domínio deve corresponder a um elemento f de x no contradomínio, ou seja, não podem sobrar elementos em A dos quais não parte nenhuma flecha. Neste exemplo, f não é realmente uma função. Isto porque há um elemento no conjunto A, que é indicado por y, que está sobrando. Ele não corresponde a nenhum elemento no contradomínio B. Enquanto a definição de função pede que a cada elemento do domínio corresponda a um elemento no contradomínio. Isso, obviamente, é falso aqui. Por isso, f não é função. Aqui, este outro exemplo, f também não é uma função. Será que você consegue dizer por quê? Se você respondeu que f não é função porque a x corresponde em múltiplos elementos em B, então você acertou. Em toda comunicação, é muito importante expressar-se corretamente, não é? E na matemática, não é diferente. Quando nos desejamos expressar sobre uma função, é preciso que todas as informações que identifiquem a função sejam corretamente expressas. Mas o que exatamente identifica uma função? Ora, toda função possui um domínio. Este é o conjunto de valores que podemos escolher para a variável x. Toda função possui um contradomínio. Este é o conjunto ao qual pertence os valores f de x. E toda função possui também uma lei de correspondência entre os elementos do domínio e os do contradomínio. Esta é geralmente indicada por algum nome, uma fórmula ou alguma lei de correspondência. Então, estas são as informações que devem ser corretamente indicadas na comunicação. Isso pode ser feito de muitas maneiras. Por exemplo, verbalmente ou através do uso de alguma notação conveniente. Então, vejamos aqui algumas maneiras de denotarmos funções. Em se tratando de uma função genérica, a qual não se sabe ou não se desejam tornar explícitas as suas partes, nós podemos usar a seguinte notação. Indica-se primeiro a lei de correspondência utilizando um nome, por exemplo, aqui a letra f, seguida de 2 pontos. Depois, escrevemos o nome do conjunto domínio da função, no caso aqui, o conjunto A. Segue-se uma flecha curta para a direita, e depois escreve-se o nome do contradomínio, no caso aqui, o conjunto B. Então, para ficar claro, a letra F aqui indica o nome da relação de correspondência. A letra A indica o nome do conjunto domínio. E a letra B indica o nome do conjunto contradomínio. Assim, quando nos deparamos com uma notação como essa, podemos entender que se trata de uma função, na qual o nome é f, o A é o domínio e B é o contradomínio. Vocês percebem que todas as informações necessárias para se identificar de qual função nós estamos nos referindo, esta notação é suficiente. Do mesmo modo, aqui G indica uma relação de correspondência entre os conjuntos C e D, e essa relação de correspondência é uma função. Todos sabemos que é muito importante expressar-se corretamente, não é mesmo? Então, por exemplo, se nós quiséssemos expressar a função ilustrada aqui por essa figura, como é que nós poderíamos fazer isso? Ora, nós devemos primeiro identificar as partes da função corretamente, certo? Então, a gente começa primeiro identificando o conjunto domínio. É este conjunto aqui. Depois, nós identificamos o contradomínio. É este conjunto aqui. E depois, nós identificamos qual é a lei de correspondência. Para isso,
nesta figura aqui, nós olhamos para as flechas. O elemento 1 corresponde ao elemento 2, o elemento 2 deste conjunto corresponde ao elemento 4 deste aqui, e o elemento 3 corresponde ao elemento 6 deste outro conjunto aqui. Sim, está sobrando um elemento aqui, que é o 5, mas isso não é problema. No contradomínio pode sempre sobrar elementos. Onde não pode sobrar elementos sem flechas é no domínio da função, certo? Que ótimo. Então, agora é só pegar essas informações e passar para a notação matemática conveniente. Então, nós vamos começar assim. Escrevemos primeiro o nome da função, no caso aqui é f, seguida de 2 pontos. Depois, usando a notação de conjunto, nós escrevemos o conjunto domínio com os seus elementos. Aqui no caso, os números 1, 2 e 3. Depois, escrevemos a flechinha curta para a direita. E depois usamos a notação de conjunto para expressar o contradomínio e os seus elementos. No caso aqui, os elementos são 2, 4, 5 e 6. Agora eu pergunto a vocês, será que todas as informações necessárias para identificar a função estão aqui? Ou será que está faltando alguma coisa? Então, o que será que está faltando? Então, como nós estamos lidando aqui com uma função que não é genérica, faltam informações a respeito da lei de correspondência. E sendo assim, nós devemos acrescentar alguma informação na notação para que se possa identificar corretamente qual é a lei de correspondência. E um modo de fazer isso é listar as imagens dos elementos do domínio por f. Assim, como a imagem do elemento 1 é o elemento 2, nós podemos escrever f de 1 igual a 2. É exatamente assim que a gente lê essa notação. F de 1 igual a 2. E nós devemos fazer isso para todos os elementos do domínio. Então, nós escrevemos também f de 2 igual a 4. E, por fim, f de 3 igual a 6. Desse modo, todas as informações que identificam a função estão expressas nesta notação. Qual é o domínio? Qual é o contradomínio? E qual é a lei de correspondência? Agora, de posse dessa notação, nós podemos nos livrar da figura, não é mesmo? Pois tendo essa notação aqui, nós podemos saber exatamente qual é a função f. Exatamente qual é o seu domínio, qual é o seu contradomínio e qual é a sua lei de correspondência. A função está totalmente escrita, totalmente expressa aqui em todos os seus detalhes. Tá bom? Então, minimamente, a gente poderia expressar a função da figura assim, dessa forma, por esta notação. Porém, neste caso aqui, existe uma alternativa que pode ser muito conveniente também. A alternativa é usar uma fórmula matemática para denotar a lei de correspondência. Então, vejamos o que está acontecendo aqui. F de 1 igual a 2, F de 2 igual a 4, F de 3 igual a 6. Que correspondência exatamente é essa? Se você respondeu que cada imagem é igual a 2 vezes o elemento do domínio, você acertou. Então, essa lei de correspondência poderia ser indicada por esta notação aqui. F de x igual a 2 vezes x. Porque é exatamente isso que essa notação está dizendo. Ela está dizendo que cada imagem é 2 vezes o elemento x do domínio. Então, nós poderíamos expressar esta função assim, não é? Utilizando a mesma notação de antes para o domínio e o contradomínio, porém, utilizando uma fórmula para indicar a lei de correspondência. Bom, então até aqui nós vimos como denotar uma função de duas maneiras diferentes, não é isso? Uma delas utilizando uma fórmula. Mas aqui nós podemos nos perguntar se isso é sempre possível ou mesmo prático. Por exemplo,
Se nós quiséssemos denotar esta função que está expressa verbalmente aqui, a função que faz corresponder ao número natural n o enésimo dígito do número π. Primeiro vamos nos convencer de que o que está escrito aqui realmente indica uma função. Está claramente indicado aqui qual é o domínio da função. O domínio é o conjunto dos números naturais, certo? E o contradomínio também está indicado claramente aqui, é o conjunto dos dígitos, ou seja, os números 0, 1, 2, 3 até o 9. Mas a lei de correspondência também está claramente expressa aqui. Ela diz que para cada número natural n no domínio, deve corresponder o enésimo dígito do número π. Então essa daqui é a função que nós queremos expressar em notação matemática. Então, na falta de um nome melhor, nós vamos chamar essa função de f também. Então, nós escrevemos f, dois pontos, depois o domínio, que é o conjunto dos números naturais, flechinha para a direita, e depois o contradomínio, que é o conjunto dos dígitos. E agora, como nós vamos expressar a lei de correspondência? O fato é que até poderíamos utilizar uma fórmula para isso. Porque existe uma fórmula que faz corresponder o enésimo dígito do π, faz corresponder a cada número natural o enésimo dígito do π. Porém, essa fórmula é muito complicada. Então, nós vamos optar aqui por fazer uma lista dos valores da função f. Assim, o f de 1 deve ser igual a 3, f de 2 igual a 1, f de 3 igual a 4, f de 4 igual a 1, e poderíamos dizer, e assim sucessivamente. Porque o número π contém uma infinidade de algarismos e nós não somos capazes de escrever todos eles. Então nós escrevemos 3 pontinhos, que aqui significa e assim sucessivamente. Isso é o melhor que nós podemos fazer aqui. E está correto, porque o número π começa com os algarismos 3, 1, 4, 1. E se for desejado, é claro que nós podemos listar mais algarismos aqui. Então está claro que nem sempre é prático expressar uma função por meio de uma fórmula, não é mesmo? Mas nós podemos utilizar o recurso que foi utilizado aqui, que é listar alguns elementos. E indicar que a lista continua indefinidamente. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de dizer que o domínio de uma função pode ser qualquer conjunto, e o contradomínio também. Mas as funções que vão interessar no cálculo, o domínio e o contradomínio normalmente vão ser algum subconjunto do conjunto dos números reais. Ou seja, o domínio e o contradomínio vão ser conjuntos numéricos. Então vamos dar uma repassada aqui nos conjuntos numéricos que nos interessam. Então, primeiro, o conjunto dos números naturais. Depois, o conjunto dos números inteiros, que são os números naturais, acrescido dos números naturais com sinal de menos, e também o algarismo zero. O conjunto dos números racionais, que é formado por todas as frações da forma a sobre b, em que a e b são números inteiros, e b é diferente de zero. Em seguida, nós temos o conjunto dos números reais, que são complicados demais para a gente escrevê-los usando a notação de conjunto. E, por fim, o conjunto dos números complexos, que são todos os números da forma a mais bi, onde i é a unidade imaginária, e o a e b são números reais. De todos estes, vão nos interessar realmente só os 4 primeiros. O conjunto dos números complexos não será necessário num primeiro curso de cálculo, só mais adiante. E é claro que cada um desses conjuntos está contido no seguinte, não é? Os naturais contidos nos inteiros, os inteiros contidos nos racionais e os racionais contidos nos reais. Então, e no cálculo, todos os conjuntos que vão surgir geralmente vão ser dessa forma, né? Algum tipo de subconjunto dos números reais. Então, por exemplo, pode ser talvez um conjunto discreto, por exemplo, como este, contendo só os algarismos 2, 3, 5, 7, 11. Um conjunto discreto e infinito,
como este daqui, por exemplo, contendo os algarismos 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Ou seja, é o conjunto dos números ímpares, não é? Ou mesmo um intervalo, como por exemplo um intervalo fechado dos números reais entre 0 e 1. O intervalo fechado dos números de 1 a 3, ou melhor aqui, o intervalo fechado em 1 e aberto em 3, que é o conjunto de todos os números reais, tais que o x é maior ou igual a 1 e estritamente menor do que 3. Ou mesmo uma união de intervalos, como estes aqui, que dá o conjunto de todos os números reais, tais que o x é maior ou igual a menos 2 e estritamente menor do que menos 1, ou o x é estritamente maior do que 1 e menor ou igual a 2. E mais geralmente, algum subconjunto dado por uma lei de pertença. Por exemplo, o conjunto de todos os números reais, x, tais que x é inteiro e par. Em muitas situações, a função é complicada demais para listar todos os seus valores. Então, opta-se por apresentar apenas um resumo das informações da função na forma de uma tabela de valores. Então, por exemplo, considere aqui a função f dos reais nos reais, tal que f de t representa a temperatura local em graus Celsius num instante de tempo t dado em horas. É claro que nós não temos uma fórmula que nos permita conhecer a temperatura num dado instante de tempo t. Mas em se tratando da temperatura local, nós podemos olhar para um termômetro e a cada hora ir anotando a temperatura marcada pelo termômetro. Fazer isso é interessante porque nos dá uma ideia de quais temperaturas ocorreram naquele dia. Nós podemos ter uma ideia se a temperatura está aumentando ou se ela está diminuindo, se aproxima uma frente fria ou não, etc. Então, nesse caso, nós vamos fazer uma tabela de valores para as diferentes temperaturas ao longo do tempo. Aqui medido a partir de um instante de tempo inicial, que nós vamos chamar de 0. Então, nós vamos construir uma tabela, cuja primeira coluna nós vamos anotar o tempo em horas, e na segunda coluna nós vamos anotar a temperatura correspondente em graus Celsius. Então, por exemplo, as temperaturas registradas em uma madrugada fria poderiam ser indicadas assim, por esses valores. Então, é claro que as informações apresentadas na forma de uma tabela representam apenas informações parciais sobre a função. Mas alguém poderia perguntar assim, e se eu quiser saber, ou pelo menos estimar, qual era a temperatura às 2h30? Bom, esse valor não se encontra na tabela. Porém, mais adiante, em uma outra disciplina de cálculo, nós vamos aprender uma técnica para estimar esse valor, utilizando um recurso chamado interpolação polinomial, que nos permite calcular uma estimativa bastante razoável, por exemplo, para a temperatura às 2h30, usando para isso as informações que estão nesta tabela. Então, como nós vimos, em muitas situações, é prático representar uma função na forma de uma tabela. Porém, mais adiante nós veremos como representar graficamente uma função, como uma forma de adquirir uma intuição sobre o seu comportamento, mas também como uma forma alternativa de designar uma função. Agora, por vezes, uma função nos será dada sem que o domínio e o contradomínio sejam dados explicitamente. Nessas situações, nós dizemos que esses conjuntos são dados implicitamente. Por exemplo, a função f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, notem que nesse caso nos foi dada apenas uma fórmula, que é a lei de correspondência da função. Porém, não nos foram dados o domínio e o contradomínio. O que fazer nesses casos? Então, nesses casos, nós vamos entender o domínio da função como sendo o maior subconjunto dos números reais para os quais f de x existe. Em outras palavras, são os valores de x para os quais
é possível calcular f de x. Enquanto o contradomínio da função pode ser algum subconjunto de R contendo todos os valores de f de x à medida que x percorre o domínio. Então vejamos, para saber o contradomínio, eu preciso saber primeiro qual é o domínio. Tendo achado o domínio, eu posso saber qual é o contradomínio, porque vai ser o conjunto que contém todos os valores respectivos de f de x. Então vamos fazer isso para esta função que nos foi dada aqui, para ver se a gente adquire uma intuição melhor sobre isso. Bom, para isso nós devemos buscar condições para que f de x exista. Então nós vemos que f de x existe se e somente se 1 menos x ao quadrado for maior ou igual a zero, porque para esses valores é possível calcular a raiz quadrada. Isto é verdade se e somente se 1 for maior ou igual que x ao quadrado. E resolvendo esta desigualdade, isto é verdadeiro se e somente se o x estiver entre menos 1 e 1. Por isso, nós podemos adotar o domínio dessa função como sendo um intervalo fechado que vai de menos 1 até 1. Agora, o contradomínio pode ser qualquer conjunto que contenha todos os valores possíveis à medida que o x percorre o intervalo de menos 1 até 1 dos valores f de x. Observando que raiz quadrada de um número positivo é sempre um número positivo, neste exemplo aqui basta tomar o contradomínio como sendo os reais positivos, ou mesmo o próprio conjunto de todos os números reais. Então, por exemplo, aqui eu vou adotar o conjunto de todos os números reais não negativos, que vão de 0 até mais infinito, como sendo o contradomínio da função. Então, como nós estamos vendo aqui, nos é dada a liberdade de escolher qual conjunto que nós desejamos adotar como sendo o contradomínio da função, bastando que ele contenha todos os valores possíveis de f de x à medida que o x percorre os valores no domínio da função, ok? Esta observação nos conduz a uma pergunta interessante. Dentre estes conjuntos, será que existe um que seja o menor possível, que contenha somente os valores de f de x, e nada mais do que isso? E a resposta é afirmativa. Esse conjunto se chama conjunto imagem da função. Então, dada uma função f, cujo domínio é A e contradomínio é B, o conjunto imagem da função é este conjunto aqui. O conjunto de todos os valores f de x, tais que o x pertence ao domínio. E notem que esse conjunto é sempre um subconjunto do conjunto B, que é o contradomínio. Então, o conjunto imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. Mas este conjunto não precisa ser sempre igual ao conjunto B. Quer dizer, podem sobrar valores no conjunto B, isso não é problema. Voltando ao exemplo anterior, como nós vimos, o domínio da função f é um intervalo que vai de menos 1 até 1. E nós podemos nos perguntar, como é que nós podemos encontrar o contradomínio? Perdão, eu quis dizer como nós podemos encontrar o conjunto imagem desta função. Partindo da condição dada pelo domínio, isto é, que o x está entre menos 1 e 1, nós vemos que isso é verdade se e somente se 0 for menor ou igual a x ao quadrado, que é menor ou igual a 1. Isto é verdade se e somente se, multiplicando toda essa desigualdade por menos 1. Então, menos 1 menor ou igual a menos x quadrado menor ou igual a 0. Isto é verdade se e somente se, agora somando 1 a todos os membros dessa desigualdade, e simplificando. Finalmente, vemos que isso é verdade se e somente se 0 é menor ou igual, que é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é menor ou igual a 1. Mas a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é o f de x. Então, nós vemos que, à medida em que o x permanece entre menos 1 e 1, que é o domínio da função, os valores f de x permanecem entre 0 e 1. Portanto, esse é o conjunto imagem dessa função. Então, o conjunto imagem de f é um intervalo fechado que vai de 0 até 1. Então, pessoal, de modo algum, eu quis dizer aqui que encontrar o domínio de uma função
ou contradomínio, ou conjunto imagem, sejam coisas fáceis de fazer. Tem situações em que não vai ser muito fácil, não. Então, nesses casos, geralmente, o domínio e o contradomínio já vai ser dado para nós, ok? A visualização das funções é o conjunto das técnicas utilizadas para se representar graficamente as informações das funções. Dentre elas, talvez a mais popular seja a visualização de gráficos. Se diz simplesmente desenhar o gráfico de uma função. Porém, mais abstratamente, o que realmente é o gráfico de uma função é o seguinte conjunto. Dada uma função f, cujo domínio é A e o contradomínio é B, e sendo A algum subconjunto dos números reais, tipicamente algum intervalo, e o contradomínio B também algum subconjunto dos números reais, então o gráfico de f é definido como sendo o seguinte conjunto. Dado por todos os pares ordenados da forma x e y, pertencentes ao produto cartesiano de A com B, tais que y é igual a f de x. Ok, vamos digerir esse conjunto aqui. Então, ele também pode ser pensado como sendo o conjunto de todos os pares ordenados da forma xf de x, de A cartesiano B, tais que o x pertence ao domínio A. Então, para a gente entender bem, vejamos o seguinte. Aqui, nós devemos considerar todos os x que pertencem ao domínio de A. Para todos estes, nós vamos construir um par ordenado. Como é que vai ser esse par ordenado? Ele vai ser da forma x e o seu correspondente por meio da f, que é o f de x. Então, tem todo o x f de x. Para cada elemento do domínio, tem o f de x correspondente. E nós vamos colocar esses dois valores na forma de um par ordenado. E desse modo, esse conjunto, que é o gráfico da função, vai ser algum subconjunto do plano R2. Ou seja, o plano cartesiano. E essa é a dica de como a gente faz para encontrar um esboço, como a gente faz para fazer um esboço do gráfico da função. Nós devemos pegar o plano cartesiano, por exemplo, representado por um pedaço de papel, e nós devemos traçar os eixos nesse plano coordenado, e depois marcar todos os pontos da forma xf de x que nós fomos capazes de marcar. Isso vai nos dar algum tipo de ideia visual de como é que essa função, o que essa função faz, Então, o que nós devemos guardar daqui? Que o gráfico da função não é exatamente uma figura, uma representação gráfica, mas o gráfico de uma função é algum conjunto. E é a partir desse conjunto que nós vamos obter uma representação gráfica e visual. Aliás, aqui por questões práticas, nós não vamos escolher o domínio inteiro da função para desenhar o seu gráfico, porque o domínio pode ser um conjunto muito grande, por exemplo, a reta real inteira. Então, nós vamos tipicamente escolher só um intervalinho um pouco menor que represente a porção da função que nós estamos interessados em estudar. Que seria a parte do domínio da função em que essa função faz alguma coisa realmente interessante. Então, aqui eu gostaria de começar com um exemplo muito simples mesmo. Vamos voltar para um exemplo anterior, este exemplo aqui, da função definida no conjunto dos números naturais 1, 2, 3, visto aqui como um subconjunto dos números reais, e cujo contradomínio é o conjunto dos números naturais 2, 4, 5 e 6, visto também como um subconjunto dos reais. E a lei de correspondência é aquela que associa a cada n no domínio duas vezes o n. Então, essa função leva n em 2n. Vamos primeiro encontrar o conjunto gráfico dessa função. Então, o gráfico de f, que é o conjunto g de f, é, por definição, o conjunto de todos os pares ordenados da forma x, f de x, tais que o x pertence ao domínio da função, no caso aqui, somente os valores 1, 2 e 3. Então, para cada um desses valores, para x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, nós devemos formar um par ordenado. Então, para o x igual a 1, nós vamos começar com o par ordenado que contém 1 na sua primeira posição. E na segunda posição, nós devemos colocar o valor correspondente, que é o f de 1.
Então, nós devemos formar esse par ordenado aqui. Muito bem. Mas agora nós podemos substituir o que é o f de 1 utilizando a lei de correspondência. Ela diz que o valor correspondente do 1 deve ser 2 vezes 1. Então, no lugar de f de 1, nós vamos colocar 2 vezes 1, que é 2. Então, com isso, nós construímos o par ordenado 1, 2. E podemos partir para o próximo par ordenado. O próximo par ordenado é aquele que começa com 2, né? O x é igual a 2, e o valor correspondente é o f de 2. Ora, f de 2 é 2 vezes 2, que é 4. Isso vai nos dar o par ordenado 2, 4. E por fim, nós devemos considerar o par ordenado 3, f de 3, que é 3, 6. Com isso, o x percorreu todos os valores do domínio, 1, 2 e 3. E nós formamos os correspondentes pares ordenados, 1, 2, 2, 4 e 3, 6. Então, o gráfico de f é o conjunto de todos estes pares ordenados. O par ordenado 1, 2, o par ordenado 2, 4 e o par ordenado 3, 6. Tendo essas informações em mãos, nós podemos fazer uma representação visual, gráfica, desta função. Para isso, nós devemos marcar os eixos coordenados no plano cartesiano. Então, eu vou começar marcando aqui o eixo x, também chamado eixo das abscissas. Depois marcamos uma posição, que representa aqui o número 0, e que também será a origem do sistema de coordenadas. Marcamos depois um outro ponto, que vai representar aqui um segmento de tamanho unitário. E depois, caso seja desejado, podemos utilizar o segmento unitário para marcar pontos que sejam proporcionais. Então, por exemplo, onde vai ficar o número 2, o número 3, o número 4 e assim por diante. O próximo passo é traçar o eixo das ordenadas, que é sempre perpendicular ao eixo das abscissas, passando exatamente pela origem, que é o 0. Neste eixo, nós devemos marcar também um segmento como sendo um segmento unitário. E aqui a gente observa o seguinte: o comprimento da unidade no eixo y não precisa ser igual ao comprimento da unidade no eixo x. Em muitas situações é conveniente que eles não sejam mesmo iguais, porque, por exemplo, neste exemplo aqui, como a gente vai ver, se eu resolvesse utilizar a mesma medida no eixo y, os meus pontos cairiam fora da figura. Por isso eu vou escolher este segmento aqui como sendo o segmento unitário no eixo y. Depois nós repetimos o processo para marcar mais alguns pontos sobre o eixo y. No caso aqui eu marquei 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora que nós temos essa referência nos dois eixos, nós podemos marcar os pares ordenados. Então eu vou começar marcando o par 1, 2. Ora, no par 1, 2, a abscissa deve ser igual a 1 e a ordenada deve ser igual a 2. Então isso nos diz que esse ponto deve estar em algum lugar sobre a reta paralela com o eixo y e passando pelo ponto de abscissa 1, e também sobre a reta paralela com o eixo x, passando pelo ponto de ordenada 2. O ponto que queremos marcar está na intersecção destas duas retas. E assim nós marcamos esse ponto. Agora a gente vai para o próximo par, que é o 2, 4. Então, esse ponto deve estar na reta vertical que passa pelo 2 e na reta horizontal que passa pelo 4. Então, exatamente na intersecção destas duas retas. E nós marcamos esse ponto também. E agora podemos ir para o próximo par ordenado, que é o 3, 6. Então, esse ponto deve estar sobre a reta vertical que passa pelo 3 e pela reta horizontal que passa pelo 6. E nós marcamos o ponto que está na intersecção dessas duas retas. E com isso nós marcamos todos os pontos, todos os pares ordenados pertencentes ao gráfico de f. Então, aquilo que nós chamamos de, podemos normalmente chamar de gráfico de f, que é a figura representando a função, é essa figura aqui. Ela tem só os eixos e esses 3 pontos, né? Porque ela nos dá toda a informação que nós precisamos para entendermos que função é essa. É a função tal que o 1 corresponde ao 2, o 2 corresponde ao 4 e o 3 corresponde ao 6.
E isso é tudo. Eis aqui uma figura que nós podemos chamar de gráfico de f. Então, aqueles que já viram gráfico antes, poderiam se perguntar, né, por que a gente não ligou os pontos, deixamos só os pontos ali? Ora, aqui a resposta é muito simples. É porque no domínio nós só temos 3 valores, o 1, o 2 e o 3. Então, na figura que for desenhada, se nós tivéssemos ligado os pontos por meio de uma reta, o que nós estaríamos querendo dizer com isso? Nós estaríamos querendo dizer que, para os valores intermediários, por exemplo, entre 1 e 2, ou entre 2 e 3, há valores correspondentes para essa função. Mas, no caso aqui, isso não é verdade, né? Nós temos só 3 pontos e, portanto, os correspondentes no contradomínio só podem ser 3 valores. E isso nos dá somente 3 pares ordenados, como nós estamos vendo, é o caso aqui. Um recurso conveniente para esboçar o gráfico de uma função é usar o GeoGebra. Então, isso que nós fizemos à mão, digamos assim, pode ser feito utilizando esse aplicativo. Então, por exemplo, aqui abrindo o GeoGebra, como nós podemos ver, ele já marcou os eixos coordenados para nós. Então, tudo que resta fazer aqui é indicar quais são os pares ordenados que a gente deseja marcar. Então, eu vou marcar o par ordenado. Então, 1, 2. Então, parênteses. 1,2 e Enter. Isso nos dá o par 1, 2. Depois a gente marca aqui o par 2,4 e Enter. E por fim, o terceiro par ordenado, que é o 3,6 e Enter. Então, como nós podemos ver aqui, é uma figura semelhante à que nós desenhamos à mão. Só que aqui feita com o aplicativo GeoGebra. Então, em seguida, vamos ver um exemplo um pouquinho mais elaborado, que é esboçar o gráfico da função f, cujo domínio é o intervalo de menos 1 a 1, e cujo contradomínio é o intervalo de 0 a 1, e cuja fórmula é f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Este é um exemplo anterior. Para esboçar esse gráfico, convém observar o seguinte, que o y é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, c e somente c, y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado, com y maior ou igual a 0. Isto c e somente c, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, com y maior ou igual a 0. Mas esta expressão é a equação de uma circunferência de centro na origem, 0, 0, e de raio igual a 1. Porém, note que o gráfico da função não vai ser a circunferência inteira, pois com essa condição aqui, nós vamos ficar apenas com o semicírculo superior. Como estes valores de y representam todos os valores de f de x à medida que o x percorre o intervalo de menos 1 até 1, isto significa que o gráfico desta função, geometricamente, é igual ao semicírculo superior. Então, vamos traçar esse círculo. Ou melhor, este semicírculo. Então, nós começamos marcando os eixos coordenados, como antes, os segmentos de tamanho unitário, e não será preciso marcar mais nenhum ponto além destes que já estão marcados aqui, porque os valores de x vão de menos 1 até 1, e os valores de y vão só de 0 até 1. Então, traçando o semicírculo superior, de raio 1 e de centro na origem, nós temos essa linha laranja, que representa os valores de f de x, igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, para x entre menos 1 e 1. Então, o que essa figura nos diz, por exemplo, é que para um valor de x intermediário, por exemplo, este, corresponde um e só um ponto sobre o gráfico, que é esse que foi marcado aí, que por sua vez corresponde a uma única abscissa, que é o y marcado aí. Então, esta figura sugere que à medida que o x percorre o intervalo de menos 1 a 1, os valores de y vão percorrendo os valores entre 0 e 1. Ou seja, o intervalo 0 e 1 é o conjunto imagem dessa função. É claro que há muitas outras maneiras de visualizar as funções, mas isso foge do escopo deste presente curso. E aqui também eu não quis sugerir de modo algum que desenhar o gráfico de uma função seja uma tarefa fácil.
né, desenhar o gráfico da função. Se a função for particularmente complicada, né, tiver uma fórmula difícil, então desenhar a função pode ser muito complicado também. Nesta disciplina aqui, nós vamos aprender, perdão, não nessa disciplina, na próxima, que é a disciplina de cálculo. Nós vamos aprender técnicas para esboçar gráficos de função. E através dessas técnicas vai ser possível esboçar o gráfico de muitas funções diferentes e com muita precisão também. Ok, então agora eu gostaria de passar com vocês alguns exemplos de funções das mais simples que a gente pode encontrar, né? Começando aqui pela função linear. Então, a função linear é talvez a mais simples de todas. E ela é a função cujo domínio são os reais e o contradomínio são os reais também. E ela é dada por uma fórmula como essa daqui, f de x igual a vezes x. E o que essa fórmula nos diz é que a imagem do valor de x vai ser o múltiplo a de x, em que a é algum número real constante. Não é muito difícil da gente se convencer que o gráfico de uma função linear é sempre uma reta que passa pela origem. E, de fato, se nós calcularmos f de 0, isso é a vezes 0, que é igual a 0. Isso nos dá o par ordenado 0, 0, que está ali na origem do sistema de coordenadas. Então, nós já temos um ponto do gráfico da função. Como o gráfico é uma reta, nós precisamos determinar apenas mais um ponto. Marcando aqui os segmentos de tamanho unitário, nós podemos marcar agora um ponto que corresponde ao x igual a 1, por exemplo. Poderia ser qualquer outro ponto diferente do zero, né? Diferente da origem. Eu vou escolher x igual a 1 aqui, por simplicidade. Isso é a vezes 1, que é igual a a. Isso nos dá o ponto de abscissa 0 e ordenada igual a a. Então, a posição em que essa reta vai ocupar no plano depende do valor de a, certo? A título de ilustração, eu vou assumir aqui que o a seja um valor maior do que 0, ou melhor ainda, algum valor maior do que 1, marcado aqui nesta figura. Então, o outro ponto sobre o gráfico é esse ponto marcado aí, é o ponto de abscissa igual a 1 e ordenada igual a a. Agora nós temos dois pontos e sabemos que o gráfico é uma reta, então é só ligar esses dois pontos por uma reta. Assim. Então essa linha laranja representa o gráfico da função linear f de x igual a ax. O próximo exemplo é o da função afim. Então uma função afim é muito semelhante a uma função linear, no sentido em que o seu gráfico também é uma reta, porém a função afim, o gráfico da função afim não precisa passar pela origem. Mais especificamente, uma função afim é a função cujo domínio são os reais e o contradomínio são os reais também, e dada pela fórmula f de x igual a ax mais b, para a e b números reais constantes. Note que a função afim, ela inclui dentro dela as funções lineares. Essas correspondem às funções afins cujo valor de b é igual a 0. E para desenhar o gráfico de uma função afim, basta que a gente marque dois pontos. Ora, a função afim não precisa passar pela origem, mas nós podemos fazer é escolher dois valores para x distintos, e para esses dois valores de x distintos, nós vamos ter dois pontos distintos sobre o gráfico. Ligando esses dois pontos distintos por uma reta, nós vamos ter o gráfico da função afim. Eu vou escolher o primeiro valor de x como sendo o mais simples de todos, que é 0. Então, f de 0 é igual a vezes 0 mais b, que é igual a b. Isso nos dá o primeiro par ordenado 0b. Depois eu vou escolher o valor de x igual a 1 e calculando f de 1, isso nos dá a vezes 1 mais b, que é igual a mais b. Isso nos dá o par 1a mais b. Não tem nada de errado nessa escolha, mas agora eu vejo aqui que talvez fosse mais conveniente escolher um valor diferente para x. Se o a for diferente de 0, talvez essa escolha aqui de x igual a menos b sobre a seja um pouquinho mais conveniente. Vejamos por quê.
Isso nos daria um valor de f de menos b sobre a igual a vezes menos b sobre a mais b, que é igual a menos b mais b, que é igual a zero. Isso nos dá o par ordenado menos b sobre a, vírgula zero. Note que o primeiro par ordenado 0b corresponde a um ponto sobre o eixo y. Então, ele é um ponto onde o gráfico da função cruza com o eixo y. Enquanto que o ponto menos b sobre a, vírgula zero, é um ponto sobre o eixo x e corresponde a um ponto do eixo x através do qual passa o gráfico da função. Então, nós temos dois pontos de referência interessantes dessa forma, um sobre o eixo x e outro sobre o eixo y. Então, o próximo passo aqui é ligar esses dois pontos com uma reta. Assim, esta reta representa, então, o gráfico da função f de x igual a x mais b, a função afim. O terceiro e último tipo de função que eu gostaria de considerar neste curso introdutório é a função quadrática. Esta é a função definida dos reais nos reais, e cuja fórmula é ax² mais bx mais c, sendo a, b e c números reais constantes, e tipicamente com a diferente de zero. Isso porque se o a for igual a zero, como nós podemos ver, sobram apenas bx mais c, e nós recaímos no caso da função afim. Então, para que a função seja considerada como uma função quadrática, e portanto diferente da função afim, nós devemos considerar sempre o caso em que o a aqui é diferente de zero. Nós sabemos da álgebra que o gráfico da função f quadrática é sempre uma parábola com o vértice no ponto de coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, e cuja diretriz é o eixo y. Se o a for maior que zero, nós sabemos que a concavidade da parábola será voltada para cima, e se o a for menor que zero, nós sabemos que a concavidade da parábola será voltada para baixo. Mas e se nós quiséssemos saber os pontos do gráfico da parábola que cruzam com o eixo x, por exemplo? Pois, claramente, a gente precisa desses pontos para podermos esboçar corretamente o gráfico da função, não é mesmo? Nós sabemos que se o delta for maior que zero, há exatamente duas raízes, que correspondem a dois pontos em que o gráfico cruza com o eixo x. Um desses pontos é o x igual a menos b, menos raiz de delta sobre 2a, e o outro é menos b mais raiz de delta sobre 2a, correspondente às duas soluções que nos são dadas pela fórmula de Bhaskara. Se o delta for igual a zero, há somente uma raiz,
correspondente ao valor de x igual a menos b sobre 2a, e obviamente o y vai dar 0, e isso nos dá o vértice da parábola. E por fim, se o delta for menor do que 0, não há raízes reais. E nesse caso, o gráfico da parábola, o gráfico da função quadrática, perdão, que é uma parábola, não cruza com o eixo x. Então, por exemplo, na situação em que o delta é positivo e o a também é positivo, nós sabemos que a nossa parábola vai passar por dois pontos no eixo x, e esses pontos são o ponto x1 e x2 marcados aqui, provenientes da fórmula de Bhaskara, e o vértice da parábola, que vai estar aqui neste ponto, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Note que como o delta é positivo e o a também é positivo, menos delta sobre 4a é negativo. Por isso esse ponto vai estar abaixo do eixo x, certo? E a nossa parábola vai vir aqui e passar por esses três pontos. Então, de posse dessas informações, nós podemos desenhar aqui a nossa parábola, certo? Isso corresponde então à função f de x igual a ax² mais bx mais c. É claro que, sendo necessário, a fim da figura sair mais perfeita, nós poderíamos ter indicado mais pontos, Então, podemos escolher mais pontos no eixo x e encontrarmos os correspondentes por meio da fórmula. Isso para que a linha fique mais certinha. No caso em que o delta for igual a 0 e o a ainda for maior do que 0, nós sabemos que é uma parábola com concavidade voltada para cima, mas agora o vértice da parábola, que ainda está no ponto de coordenadas menos b sobre 2a menos delta sobre 4a, sendo delta igual a 0, nos dá o ponto de coordenadas menos b sobre 2a e 0, que obviamente não precisa ser um ponto exatamente sobre o eixo y. Para desenhar o gráfico da função, nós podemos escolher dois outros pontos no eixo x, com valores diferentes entre si e diferentes também de menos b sobre 2a, para que nós tenhamos três pontos distintos sobre o gráfico. E com esses três pontos a gente desenha a parábola, correspondente ao gráfico de f de x igual a ax² mais bx mais c. De modo semelhante, se o delta for menor do que 0, mas o a ainda for maior do que 0, sabemos que o gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, só que agora a parábola não corta mais o eixo x. O vértice da parábola ainda é dado pelas coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, mas note que agora, sendo o delta negativo e o a positivo, a coordenada y será positiva. Então, o vértice da parábola vai estar acima do eixo x. Escolhendo outros dois pontos no eixo x, como antes, nós vamos ter três pontos sobre o gráfico da parábola. E, portanto, poderemos traçá-la assim. Os casos em que o delta for negativo, nós sabemos que vai ser semelhante a estes que foram apresentados aqui. Perdão, eu quis dizer os casos em que o a for negativo vão ser semelhantes aos casos que foram apresentados aqui, com a exceção de que a parábola será com concavidade voltada para baixo. E com isso a gente conclui esta breve introdução às funções. Nas próximas aulas, esse assunto será explorado em mais detalhes. E lembrem-se, as funções estão na base do cálculo. Elas são a ferramenta mais básica, mais importante, mais essencial de todo o curso de cálculo. Se vocês querem aprender bem o cálculo, aprendam bem primeiro as funções, aprendam a trabalhar com elas, tudo isso será visto em detalhe nas próximas aulas, e com isso a gente garante que vocês terão muito maiores chances de êxito na disciplina de cálculo, tá bom? Então é isso aí, espero ver vocês na próxima aula então. Tchau, tchau, pessoal!